Olá, pessoal. Meu nome é Leandro Lucato. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da comissão organizadora para estar falando sobre aspectos neuroradiológicos da doença cerebrovascular nessa jornada paulista de Alzheimer 2021. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e no CDB, né, e não tem conflito de interesse com esta apresentação, certo? Começando, então, com uma breve introdução aí, quando a gente pensa em fenômenos neurodegenerativos e doença cerebrovascular, né, durante muito tempo essas duas doenças eram tidas como doenças que eram separadas. Então, você tinha fenômenos neurodegenerativos, como Alzheimer, estudados por pessoas com interesse específico nos fenômenos neurodegenerativos, e você tinha doença cerebrovascular, os AVCs, as hemorragias, as doenças de grandes vasos, de pequenos vasos, estudados por pessoas com interesse específico nas doenças vasculares. E era uma dicotomia, elas não se conversavam, né? Até que, com o passar do tempo, foi se tendo a noção, né, de que, na verdade, esta era uma falsa dicotomia. Na verdade, você tem uma coexistência muito comum de fenômenos neurodegenerativos e vasculares, contribuindo, inclusive, para um comprometimento cognitivo ou para uma demência num dado paciente. Quando a gente vai olhar os tipos possíveis de comprometimento cognitivo vascular, né, você tem um comprometimento cognitivo vascular leve, que seria aí o equivalente do comprometimento cognitivo leve do contínuo do Alzheimer, né, e você tem uma demência vascular estabelecida, né? Dentro das demências vasculares estabelecidas existem alguns subtipos, né? A chamada demência pós-infarto, que tem a ver com, né, um timing de até 6 meses depois de um AVC, para você chamar de demência pós-infarto, e a demência multi-infarto, ou seja, você tem múltiplos infartos de territórios de grandes artérias levando a uma demência, né? Estes dois são mais associados ao mecanismo de grandes vasos, ou seja, tem oclusão de grandes artérias, dando infartos, AVCs isquêmicos, geralmente, e levando a um comprometimento cognitivo, a uma demência, né? E você tem também a demência vascular subcortical isquêmica, que está muito associada ao mecanismo de doença de pequenos vasos, que nós vamos ver mais para frente. E, além disso, claro, existem, a gente sabe, as demências mistas com contribuição de fenômenos degenerativos e vasculares. Passando agora para as doenças dos grandes vasos, né? A doença dos grandes vasos, do ponto de vista radiológico, né, como eu posso raciocinar que aquele dado comprometimento vascular que eu estou vendo na ressonância por um mecanismo de grandes vasos pode ter alguma responsabilidade num comprometimento cognitivo na demência de um paciente. Ele precisa ter critérios topográficos e alguns territórios são mais associados com comprometimento cognitivo, cerebral anterior bilateral, cerebral posterior, cerebral média, infartos de fronteira, e claro, além da topografia, você tem que ter critérios de gravidade, né? Então, geralmente infartos grandes do hemisfério dominante ou infartos bilaterais. Então, esses critérios de topografia e severidade devem ser ainda respeitados para você ter tentar fazer uma associação entre um dado padrão de infarto na ressonância, na tomografia, e uma demência vascular. Então, aqui veja, uma paciente de 81 anos com declínio cognitivo, a difusão e o ADC mostram um infarto grande no território da cerebral média esquerda, né? Após outras sequências da ressonância magnética mostram, então, um infarto com uma grande transformação hemorrágica, vista aqui na sequência de suscetibilidade magnética, e a oclusão da cerebral média na angiorressonância. E no sagital pós-contraste a gente vê um infarto grande de cerebral média que pega, inclusive, a região do opérculo parietal, opérculo temporal, aqui giro angular, giro supramarginal, e, portanto, este é um infarto que pode estar associado a declínio cognitivo, um infarto estratégico, grande artéria, pegando o giro angular, hemisfério dominante, e você poderia colocar isto dentro do espectro de apresentação de uma demência pós-infarto. Aqui uma outra paciente também de 81 anos, com declínio cognitivo e alterações visuais. A gente vê um infarto recente que tem hipersinal na difusão, né? Os infartos recentes costumam ficar brancos na difusão, brilhar na difusão, como esse caso. Mas existe um outro infarto já antigo que não brilha na difusão no território. Esse é um território clássico de cerebral posterior esquerda, no território da cerebral posterior direita tem um outro infarto semelhante. A gente vê ainda uma outra sequela isquêmica no território da cerebral média esquerda, aqui também pegando mais ou menos a região ali do giro supramarginal, giro angular, vistos aqui no coronal, né?
e a oclusão da cerebral posterior esquerda, que está dando esse infarto isquêmico mais recente. Então, veja, é uma paciente com múltiplos infartos. Isso aqui a gente poderia chamar de uma demência multi-infarto. Então, mecanismos de grandes vasos, desde que respeitem critérios de topografia, severidade e gravidade, podem estar associados a demências e dentro desse contexto de demências ou pós-infarto ou demências multi-infarto. Mas, daqui para frente, no restante da aula, eu gostaria de me debruçar mais sobre a doença dos pequenos vasos. Então, vejam, por que é importante estudar a doença dos pequenos vasos? Ora, 50% das demências têm uma contribuição relativamente significativa de doença dos pequenos vasos. E 25% dos infartos isquêmicos estão associados a um mecanismo de pequenos vasos. Então, vejam, é uma doença muito prevalente e muito importante. Então, é relevante o seu estudo e o seu conhecimento. E a gente ainda não sabe tudo, tem muita coisa para descobrir sobre a doença dos pequenos vasos. Quando a gente, da forma mais clássica que a gente vai estudar a doença dos pequenos vasos, qual é? É olhando a anatomia patológica. Então, o que você vê na anatomia patológica? Algumas das apresentações possíveis da doença de pequenos vasos na anatomia patológica incluem a lipohialinose, que seria assim, um espessamento da parede do vaso com deposição de colágeno, uns macrófagos com gordura, um infiltrado celular inflamatório e uma luz aqui, residual, uma luz estreitada, e o estreitamento da luminal leva à oclusão e leva a infarto, e esse é um mecanismo possível, e isso aqui é a lipohialinose. E um mecanismo mais grave ainda, um grau mais severo de doença dos pequenos vasos, é a necrose fibrinoide. Então, aqui você vê um espessamento grande da parede vascular, um infiltrado celular aqui, não vê o endotélio direito, a parede vascular está muito espessada, E, óbvio, como o nome diz, doença dos pequenos vasos. Esses achados histológicos são vistos em arteríolas, capilares, vênulas. Então, esse era o jeito de se estudar a doença dos pequenos vasos até não muito tempo atrás, mas a gente sabe que a histopatologia mostra apenas os estágios finais da doença. A doença começa muito antes disso. Por exemplo, a causa que se imagina mais provável para a doença de pequenos vasos é uma disfunção da barreira hematoencefálica. A causa não é completamente elucidada. Essa disfunção leva a um aumento da permeabilidade da barreira, e esse aumento da permeabilidade é exponencialmente, aumenta de forma exponencial acima dos 60 anos de idade. Então, o próprio envelhecimento normal já leva a uma disfunção da barreira hematoencefálica. E, claro, vários fatores associados podem acelerar esse dano, essa disfunção da barreira que já ocorre de uma certa forma normalmente com o envelhecimento. Hipertensão e dieta hipersódica pioram essa disfunção. Inflamações em geral, tanto o próprio envelhecimento cursa com fenômenos inflamatórios crônicos de baixa intensidade, a relação com o intestino e o cérebro também tem uma mediação inflamatória que pode interferir e causar uma aceleração, uma piora da disfunção da barreira. Interações celulares, durante muito tempo, a disfunção da barreira hematoencefálica era tido como sinônimo de disfunção endotelial, da célula do endotelial, que está aqui em amarelinho, mas também uma outra célula muito importante, mais recentemente vista nesse manejo e na manutenção de uma barreira hematoencefálica adequada é o pericito, esse verdinho aqui. Então, essas interações celulares também, algumas células, quando lesadas, causam disfunção da barreira, e a própria deposição do peptídeo beta-amiloide, que é o cerne do Alzheimer, também piora essa disfunção. E aí nós estamos, inclusive, fazendo um novo link entre degeneração e doença vascular. Quer dizer, a deposição do peptídeo beta-amiloide leva a uma piora nas condições da barreira hematoencefálica. E isso leva a danos das células que formam o sistema nervoso central, vistas todas aqui. Então, vejam, se eu tenho uma disfunção da barreira hematoencefálica, e ela está mais permeável, eu vou ter um extravasamento de substâncias que estão dentro da luz vascular para o interstício do tecido cerebral. Esse extravasamento causa edema perivascular, que é tóxico, porque várias substâncias do meio intravascular, quando saem ou intrinsecamente ou secundárias a uma certa degradação, se tornam tóxicas para o tecido cerebral. Isso leva a dano do tecido. Esse dano do tecido, você pode ter um dano
do oligodendrócito, ele é muito suscetível a esse tipo de dano, e o dano do oligodendrócito vai levar a problemas na bainha de mielina. Então, você pode ter desmielinização, uma certa palidez da bainha de mielina, né, uma redução da espessura, da intensidade das lamelas da mielina, e tudo isso que eu disse para vocês, que é secundário ao dano da barreira hematoencefálica, já foi visto em correlações entre a ressonância magnética e a anatomia patológica há quase 30 anos atrás pelo Dr. Fazekas. No começo da ressonância magnética, ele dizia que, quer dizer, ele observou que o hipersinal perivascular no T2 e no flare periventricular cerebral se associava numa correlação com a histologia a um edema perivascular e a palidez da mielina, e esses achados eram tanto mais intensos quanto mais próximo do vaso ele estava. E havia um gradiente e ele ia reduzindo à medida em que se afastava do vaso. Então, o efeito da disfunção da barreira é o que a gente vê na ressonância magnética ao fim e ao cabo. Né? Entrando agora mais no território da ressonância magnética. Então, uma coisa que é importante pontuar é que os achados na ressonância magnética têm alto valor preditivo negativo. Então, se eu estou suspeitando de um comprometimento cognitivo e esse paciente não tem muita lesão que sugira doença de pequenos vasos, isso é muito bom e diz muito que esse cara não tem doença de pequenos vasos como um componente relevante para o seu comprometimento cognitivo. Tá? Há uns 8, 9 anos atrás, 2013, né, saiu esse artigo do Lancet Neurology que categorizou os tipos de lesões associadas à doença de pequenos vasos. Né? A gente às vezes pensa só no hipersinal no T2 e no flare, né, na substância branca, mas tem muito mais coisa. Nós vamos mostrar agora isso aqui. Então, olha, o primeiro tipo de lesão associada à doença de pequenos vasos é o infarto pequeno subcortical recente. Então, são lesões que têm menos de 2 centímetros, 2 centímetros no máximo. Você olha na difusão, porque é um infarto recente, a difusão, como eu já disse para vocês, é a melhor sequência para ver um infarto recente, então ela brilha, ela fica branca na difusão. E é um infarto de território perfurante. Então, vai pegar que território? Substância branca, núcleo capsular, tálamo e ponte. Tá? Essencialmente, onde tem artéria perfurante. Então, veja aqui, uma paciente com infarto pequeno subcortical recente, tem lá uma hemiparesia súbita e tem uma lesão no braço posterior da cápsula interna direita no flare, mas aonde a gente consegue ter certeza que é um infarto pequeno subcortical recente é na difusão. É um infarto recente em território perfurante, é um infarto pequeno subcortical recente. O coronal eu mostrei aqui, por quê? O coronal é muito interessante porque, se você olha esse infarto no plano coronal, ele é exatamente o território irrigado por uma artéria lentícula estriada lateral. Veja, é muito parecida o trajeto da lentícula estriada com a morfologia do infarto no coronal. Então, reforça um mecanismo de pequenos vasos, então é uma lesão associada à doença de pequenos vasos. A segunda lesão que nós vamos ver aqui é aquela a gente sempre lembra de doença de pequenos vasos, que é aquele hipersinal na substância branca no flare. Então, é um hipersinal de tamanho variável, pode ser mais ou menos intenso, mas no flare e acometendo a substância branca. Né? Então, aqui, na tomografia, isso aparece como uma hipoatenuação, é a chamada leucoaraiose dos tempos da tomografia. Né? Ela tem hipossinal no T1 e tem hipersinal no T2, e no flare também, no T2 e no flare. Né? Então, isso é um hipersinal da substância branca de origem vascular presumida. Ok? Isso é tão prevalente que a gente pode até lançar mão de escalas. Essa escala de Fazekas é uma escala que a gente usa com frequência para tentar graduar quanto de lesão de substância branca no flare um dado paciente tem, e, óbvio, quanto mais alta a escala, mais chance dele ter um componente relevante de doença de pequenos vasos. Então, o 0 é quando não tem nada, alguns pequenos pontos na substância branca é escala 1, eles começam a confluir ao 2 e quando estão francamente confluentes ao 3, e, obviamente, é uma medida semi-quantitativa de intensidade do acometimento desse hipersinal da substância branca de origem vascular presumida. Tudo bem, então, agora vamos para a lacuna. Né? A lacuna, o que é? É um infarto antigo de uma artéria perfurante. Né? Então, ele tem até 15 milímetros no máximo, ele tem sinal igual ao do líquor em todas as sequências, então ele é um buraco no flare com um halo de hipersinal no flare em volta referente à gliose, certo? Então, aqui um paciente com 59 anos, um declínio cognitivo, veja, o T1 pós-contraste tem lá uma lesão com sinal igual ao do líquor na substância branca, que também se comporta igual ao líquor no T2 e se comporta igual ao líquor no flare com um halo de hipersinal na borda,
isto é, uma lacuna de origem vascular presumida, mais um tipo de lesão associado à doença de pequenos vasos. Muito bem, já vimos 3, faltam 2. Próximo, espaço perivascular. Tá? Espaços perivasculares proeminentes são frequentes em doenças de pequenos vasos. Né? Eles tendem a ser menores que as lacunas, eles costumeiramente têm sinal semelhante ao líquor, né? Porque, obviamente, tem um líquido intersticial banhando o vaso, então ele tende a ser igual o líquor em todas as sequências, mas sem o halo de gliose da lacuna, e tende a ser mais linear e mais sutil, assim, de menor dimensão, é o espaço perivascular. Aqui um paciente de 85 anos, com quadro de esquecimentos frequentes. Vejam, no T1, na região núcleo-capsular, a gente vê vários pequenos pontinhos pontos e linhas de hipossinal, que também são vistos no flare, mas são muito bem vistos no T2. Né? Esse é uma coexistência de espaços perivasculares e lacunas, é o chamado estado crivoso, registrado na literatura da anatomopatológica, né? Mas isso são preferencialmente espaços perivasculares proeminentes. Então, a gente viu, então, o infarto pequeno subcortical recente, que é uma coisa, depois o hipersinal de origem vascular presumida, a lacuna e o espaço perivascular. Todos eles, você tem o T2 e o flare, esses últimos 3, né, para olhar melhor, mas às vezes você tem uma certa sobreposição dos achados. É importante dizer isso, não que tenha grande importância do ponto de vista de carga de doença de pequenos vasos, mas nem sempre é tão simples separar um hipersinal da substância branca de origem vascular presumida de uma lacuna ou de um espaço perivascular. Existem morfologias na ressonância magnética que tornam mais difícil você identificar e classificar de maneira cabal uma dada lesão. Mas, ao fim e ao cabo, são manifestações de doença de pequenos vasos e contribuem globalmente para a doença. E, por fim, o último tipo de lesão que eu vou comentar com vocês é as microhemorragias, né? Que são pequenas, geralmente menos de 10 milímetros, e tem uma sequência específica para a gente olhar, que é o T2 gradiente eco, ou, melhor ainda, o SWI. Né? Então, vejo aqui num paciente com declínio cognitivo, hipertenso, o T2 normal não mostra grandes coisas para microhemorragia, o T2 gradiente eco já mostra uns pontinhos pretos, que é isso aqui no tálamo esquerdo, são as microhemorragias, mas a sequência do tipo SWI de suscetibilidade magnética está um passo acima do T2 gradiente eco e deve ser usada quando você precisa quantificar a doença de pequenos vasos. Você vê muito mais pontinhos pretos aqui, núcleocapsulares e talâmicos, reforçando tratar-se de microhemorragias. Essas microhemorragias concentradas nos núcleos da base e tálamos, a gente vê muito nos pacientes hipertensos e fala a favor de um mecanismo de pequenos vasos. Aqui uma outra doença hemorrágica que cursa com microhemorragia, aqui um paciente de 64 anos, aqui tem um hematoma realmente na transição frontoparietal direita, visto aqui também na ressonância, mas no SWI, além do hematoma, a gente vê que não tem muitas microhemorragias profundas, mas a gente vê uma miríade de microhemorragias lobares e, ainda por cima, siderose superficial. Isso aqui está associado à angiopatia amiloide. Essas microhemorragias de predomínio lobar e siderose superficial sugerem um mecanismo de pequenos vasos, especificamente a angiopatia amiloide, uma demência dita hemorrágica, mas que tem um mecanismo de pequenos vasos importante, onde a deposição do peptídeo beta-amiloide, diferentemente do Alzheimer, está na parede do vaso e não no tecido cerebral propriamente dito. Alguns trabalhos, esse é um deles, tendem a tentar fazer um score para tentar medir quanto de carga global de doença de pequenos vasos o paciente tem, levando em conta lacunas, microhemorragias, espaços perivasculares e o hipersinal de origem vascular presumida. E nesse trabalho aqui eles encontraram algumas associações interessantes com idade, tabagismo, com infartos lacunares, mas também com sexo masculino e com hipertensão arterial. Então, tentando aí realmente esmiuçar correlações entre a carga lesional e fatores de risco para a doença de pequenos vasos. E, terminando, então, agora, né, a gente viu até agora os sinais ditos visíveis da doença de pequenos vasos na ressonância magnética. Mas existe ainda uma quantidade de carga de doença de pequenos vasos que é dita invisível, né, da doença de pequenos vasos, mas algumas sequências de ressonância estão ajudando a gente ver essa parte invisível da doença. Por exemplo, os microinfartos corticais, que são lesões de até 1 milímetro no córtex, que se só vê na anatomia patológica. Algumas sequências de ressonância no 3 Tesla, esse é um duplo IR, que é uma das sequências que promete, talvez, ver
pequenos infartos corticais, como essa pequena lesão de hipersinal vista aqui no córtex desse paciente. E, para ver a substância branca de aspecto normal, a gente pode fazer estudos de permeabilidade, já que a doença de pequenos vasos tem a ver com uma alteração da permeabilidade da barreira hematoencefálica. Esse aqui é um estudo com contraste que estuda alterações de permeabilidade, né? E o que a gente vê aqui é aonde tem a alteração de sinal na substância branca, que é o hipersinal de origem vascular presumida no FLAIR, você tem uma alteração da permeabilidade vista nesse mapa de cores aqui, e eu chamo a atenção, inclusive, para uma área aqui, perto do giro pré-central, que está normal no FLAIR, mas já está em amarelinho, aqui já tem uma alteração da permeabilidade. Alguns trabalhos mostram que isso aí pode ter um valor preditivo, assim, essas áreas de alteração de permeabilidade podem predizer áreas em que vai ter um infarto lacunar ou um infarto isquêmico subcortical recente, ou uma lacuna, ou vai aparecer um hipersinal de origem vascular presumido. Então, isso poderia ter um fator de prognóstico de tecidos de maior risco para ter lesão estrutural relevante de doença de pequenos vasos. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês, assim, era uma vista geral da contribuição das lesões, das doenças vasculares para o comprometimento cognitivo, tanto a de grandes vasos, mas especificamente a de pequenos vasos, né? Elas têm a sua importância, como eu já estressei para vocês aqui. É importante entender a fisiopatologia, embora ela não seja ainda completamente elucidada, a questão da disfunção da barreira hematoencefálica por vários motivos possíveis. As lesões mais importantes relacionadas na ressonância à doença de pequenos vasos, que nós passamos aí por elas, e a necessidade de compreender as lesões em conjunto. Quer dizer, estas lesões de pequenos vasos é muito mais que só aquele hipersinal em flare na substância branca. Você tem outras lesões que contribuem também de forma relevante para esse mecanismo. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado. Um abraço.